Olá, bem-vindo para a nossa aula número 5. Então agora eu quero pedir para você, se possível, de preferência, talvez você já esteja anotando, mas de preferência agora é hora de anotar. Então nossa aula agora é sobre o INSS, sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte e sobre o FGTS. Essa aula ela é extremamente importante, é uma das aulas mais pedidas do curso, mais esperada do curso, então é a dica que você anote tudo que você conseguir, volte várias vezes, né? Se você ficou em dúvida em alguma coisa, você vai ver que os cálculos são bem detalhados, mas bem detalhados mesmo, né? Então, se você anotar e voltar, você vai dominar esses 3 cálculos aí, que é extremamente importante para o cálculo de folha de pagamento, né? A grande maioria dos meus alunos, seja presencial ou online, é uma das aulas mais esperadas aí do curso, tá? Então vamos agora começar aí com o cálculo do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então o que é o desconto do INSS? Então é um órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social que regulamenta o recolhimento obrigatório para esse instituto das parcelas de contribuição referente aos rendimentos mensais dos trabalhadores, né? Ou seja, todo mundo que é registrado, ele contribui aí para o Instituto Nacional do Seguro Social, para lá na frente, se precisar ele ficar encostado, ficar atestado, né? Acima de 15 dias é o INSS que dá esse suporte para o trabalhador. Então até 15 dias a empresa, né, se o atestado se machucou, coisa do gênero, a partir de 15 dias é o INSS que dá esse suporte. Então por isso que a gente contribui com o INSS. Somente o trabalhador assalariado que é contratado mediante trabalho e salário sofrerá o desconto de sua folha de pagamento mensal, né? Somente quem é assalariado, aí, ou seja, quem é registrado, vai contribuir e ter direito aí a esse benefício aí do INSS. Então, como que funciona, pessoal, o cálculo, né, do INSS? Então, lembrando, a gente sempre faz um embasamento, traga um conceito do que é, mas o mais importante aqui é nós entendemos a mecânica de cálculo, né? Para você aí conseguir dominar mesmo de vez essa questão aí dos cálculos de folha de pagamento. Então, até fevereiro de 2020, a tabela de contribuição do INSS possuía 3 faixas com alíquotas fixas e únicas, né? Então você vai ver que o INSS ele segue uma tabela, né, que o governo disponibiliza aí todo ano em seus canais oficiais. Então a gente precisa seguir essa tabelinha para calcular o INSS, assim como o imposto de renda também. Mas vamos focar agora apenas no INSS. Então aqui está a faixinha aí, as faixas da nossa tabelinha aqui do INSS, que era até 2020, eram cotas fixas. Então, por exemplo, de 0 até 1.830,29, descontava-se 8% do salário, né, total aí do colaborador do INSS. De 1.830, ou seja, quem ganhava de 1.830 até 3.050,52 centavos, 9%. Então, entre essas faixas, 9%. E de 3.050,53 até 6.101,06 centavos, 11%. Então, até 2020 era essa tabela. A partir de 2020, e já considerando a atualização dos valores de 2022, o cálculo passa a ser progressivo e a tabela passa a ter 4 faixas de contribuição, né? Então mudou. Pô. Então a partir de 2022, a partir de 2020, né, e agora o que é vigente para 2022, ele passou a ser progressivo. Então ficou assim a tabelinha. Vamos olhar comigo aqui. Então até 1.212, 7,5% de INSS, ou seja, quem ganha até 2.212 vai pagar 7,5% de INSS. Vai contribuir com 7,5%. De 1.212,1 a 2.427,35, 9%. Né? Então, entre 2012 e 2023 faz 5, 9%. E de 2.427,36 a 3.641,03 centavos, né, entre essas duas faixas, vai ser 12%. De 3.641,04 a 7.087,22 vai se encaixar 14% de desconto do INSS. Agora nós vamos ver aqui na tabela, né, para ficar mais fácil. Então, como que funciona? Vamos ver que ela é progressiva. Já vão entender no cálculo ali prático o porquê do progressivo e como que funciona o progressivo. Então vamos aqui na segunda tabelinha para ficar mais fácil o entendimento. Então, até um salário mínimo de 1.212, 7,5%. Então, como que eu vou calcular? 7,5% direto de 1.212, que vai dar R$ 90,90. Perceba que agora começa já o cálculo progressivo entre as faixas. Então, da faixa 1.212 até 2.427,35, 9%, né? 109,38. Então, esse 109,38 é só essa diferença dessa faixa.
2.427 até 3.641,03 é a terceira faixa que já se encaixa com 12% de desconto, que é 145,64. E de 3.641 até 7.087,22, 14%, R$ 432,47 de desconto. E o teto, né, aí seria R$ 828,39 de desconto, que é o teto máximo aí de desconto aí do INSS. Então vamos pegar. A última coluna traz um resumo do valor da faixa que somados dá o teto, né, máximo que pode ser aí cobrado de um trabalhador. No caso, salário acima de 7.087,22, apenas reduz direto o 828,39 do salário. Então, opa, salário de R$ 8.000, por exemplo, vai deduzir direto, sem nenhum cálculo, R$ 828,39 de INSS. Então, vamos a um exemplo prático para ficar bem detalhado e fácil de você entender como que funciona a questão do cálculo do INSS. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um salário de R$ 3.724,32, que se encaixa na quarta faixa. Por exemplo, como que vai compor esse cálculo? Então, primeira faixa salarial de 1.212, né, já tem uma tabelinha calculada que é R$ 90,90. A segunda faixa, né, ou seja, então a diferença de 2.427,36 para 1.212, né, essa faixa aí que dá 1.215,36 vezes o 9%, eu vou ter um valor a ser descontado de R$ 109,38 dessa faixa. A terceira faixa, que é de 3.641 a 2.427,35, né, ou vice-versa, ou seja, esse intervalo, que vai sofrer um desconto de 12%, é R$ 145,64. E a quarta faixa, aqui que está o X da questão, né, é apenas a diferença do salário de 3.724,32 menos ali o teto da quarta faixa, que é 3.641,03. Então, como que eu calculo a quarta faixa? 3.724, que é o meu salário, menos 3.641, que é o lado da tabelinha lá, né, que vai dar R$ 83,29 vezes o 0,14, que é R$ 11,06. Então, como que eu vou saber quanto que deu o INSS? Eu vou somar o 90,90 da primeira faixa, o 109,38 da segunda faixa, o 145,64 da terceira faixa e o R$ 11,66 do pedacinho da quarta faixa que eu atingi ali, né? Então, somando todos esses valores, eu vou ter um total de recolher de INSS, a recolher de INSS de R$ 350,58. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui na tabela para você ver, né? Perceba que o 90,90 já está calculado, né? Que é ali da primeira faixa. O 109,38 que nós temos aqui já está calculado também, que é a diferença de 1.212 até 2.427. O 145,64 da terceira faixa também já está calculado, que é a diferença do 2.427 ao 3.641. E o R$ 11,66 que eu calculei aqui, que você vai precisar calcular de acordo com o salário que você estiver trabalhando, né? Então, apenas ali a diferença de 3.724 menos 3.641, que é aqui na tabelinha, né? Ali que é o final da faixa, da terceira faixa do 12%. E aí, somando tudo, dá 357,58. Assim eu vou compor o meu INSS. Beleza? Então, como eu falei para você, volta mais um pouquinho se precisar essa aula depois aí para ver o INSS, mas não tem erro. Se você perguntar para mim assim, ó, Divanir, o 90,90 vai ser sempre aquele? Vai, né? Então ele vai ser sempre 90,90. O 109,38 vai ser sempre esse. Só vai mudar se for, por exemplo, ali um salário por exemplo, ali um salário de R$ 2.200, por exemplo, que vai atingir o meio da faixa. Eu vou precisar recalcular ali a diferença apenas. Agora vamos ver aqui o percentual efetivo do INSS. Para que serve o percentual efetivo? Então, como se pode ver aqui, eu usei o percentual das 4 faixas para calcular aqui no salário de 3.724,32. Né? Então, como é progressivo, eu pego o cálculo da primeira faixa, da segunda, da terceira e mais o que ultrapassou da quarta, mais a diferença ali, para mim chegar nesse valor. Então, quanto que realmente eu paguei de INSS? Né? Se eu calculei uma faixa 7,5, outra faixa 9, outra faixa 12 e o restante da quarta a 14% e somei tudo no final. Então, aqui está a formulazinha para você
entender quanto que realmente estou pagando de INSS. Né? Ou seja, vamos pegar nosso exemplo aqui, 357,58, dividido pelo meu salário total, que é 3.724,32, né? 0,09601 vezes 100, 9,6%. Ou seja, nesse caso, o percentual efetivo do INSS, 9,6% do INSS que está pagando. Beleza? Então, assim que calcula o INSS, vai estar aqui na tela para você a fórmula, né? Vai ficar bem facinho ali de você entender. É importante, o salário base é o valor do salário mensal ou por hora do trabalhador no mês de referência. Então, o salário base é o salário do mês da referência dele. E o salário de contribuição é o somatório das verbas que integram a remuneração do trabalhador e que incidem para o cálculo do desconto do INSS. Então, qual que é a diferença do salário base para o salário de contribuição? Por exemplo, salário base, R$3.000. Esse é o salário do trabalhador. Aí o salário dele com hora extra, gratificação, comissão, foi para R$3.900. Então o salário de contribuição dele é R$3.900, que vai sofrer o desconto do INSS e imposto de renda. Tá? Então essa que é a diferença entre salário base e salário de contribuição. Outra coisa importante, tanto para o INSS, que é bem importante você saber e anotar, né? É que tanto para o INSS quanto para o imposto de renda, os valores, os percentuais das faixas, eles mudam anualmente. Então você precisa consultar os canais oficiais do governo para obter essas tabelinhas com as faixas e com os percentuais ali para você poder trabalhar ali o cálculo do INSS. Fechou? Então vamos agora então para o imposto de renda, né? Então o imposto de renda retido na fonte. Então nós vemos agora como funciona o INSS, né? Que ele antes era fixo e agora é progressivo e que as faixas vão somando todas e eu vou precisar recalcular ali a última faixa aonde ele se encaixar. Agora então nós vamos ver como funciona o imposto de renda, tá? Então vamos aproveitar e ver o imposto de renda. Então o imposto de renda retido na fonte, porque já é a empresa que capta e já paga a guia lá para o governo, né? Por isso que é retido na fonte. Então vamos lá. Base de cálculo do imposto de renda. O que é a base de cálculo? Como que eu vou me basear para calcular o imposto de renda? Então é a soma das verbas que integram a remuneração do trabalhador, ou seja, o salário mais os adicionais, né? Salário mais comissão, hora extras, insalubridade, periculosidade, né? Então essa é a base de cálculo, né? Então é a base de cálculo das verbas que integram a remuneração do trabalhador, salário mais adicionais, menos o INSS, menos pensão alimentícia e menos número de dependentes, né? Que é 189,59 no ano 2022 que nós estamos trabalhando. Então eu já vou mostrar para você uma tabelinha que vai facilitar o entendimento, mas é importantíssimo entender. Essa primeira tela, você vai ver, essa primeira tela aqui da nossa aula de imposto de renda, que já traz a fórmula prática para você calcular o imposto de renda. Então, ou seja, a fórmula seria a soma das verbas que integram a remuneração do trabalhador, né, salário mais adicionais, menos o INSS, que a gente já vai ter calculado, menos pensão alimentícia se houver, e menos o número de dependentes se houver. Né? Então, vezes 119,59, que é o número de dependentes. Aqui está a tabela do imposto de renda vigente em 2022. No caso dos salários, o imposto de renda não incide sobre o rendimento bruto. Né? Os valores pagos ao INSS são descontados antes de fazer o cálculo do imposto de renda, né, para calcular a retenção, consulta a faixa salarial conforme a tabela abaixo. Né? Então aqui está a tabelinha e vocês vão ver que para mim encontrar a base de cálculo eu preciso, antes de tudo, descontar o imposto ou o INSS que eu já tenho calculado e também se tiver pensão alimentícia e também se tiver dependentes. Né? Então nós já vamos ver o cálculo aqui na prática para facilitar. Não se preocupe que aqui na próxima tela vai ficar bem claro, bem fácil de você entender. Assim como no INSS, no imposto de renda eu também vou trazer bem o passo a passo do cálculo para você. Então vamos lá para o salário de R$ 3.724,32 para facilitar, né? Com uma alíquota de 15%. Inicia descontando o valor pago ao INSS, que no exemplo seria o salário bruto, né, de R$ 3.724,32, menos o 357,58 do INSS, que nós já calculamos nos slides anteriores, e multiplica pela alíquota de enquadramento da tabela, e depois é só reduzir do valor a parcela dedutível, tá, pessoal? Então, importantíssimos. Vocês podem dar uma olhadinha aqui no slide anterior, que ele vai ter na última coluna dedução. Então, ou seja, ali a gente vai usar esse valor aqui para deduzir por último ali para encontrar o imposto de renda. Então, aqui na última coluna tem ali o valor de dedução. Então, ou seja,
a formulazinha aqui de novo, mais uma vez, para facilitar para você. Salário bruto, menos desconto no INSS, vezes a alíquota do imposto de renda, menos a parcela dedutível. No nosso exemplo aqui, 3.724,32 menos 357,58 do INSS que já calculamos, vezes 15% e menos o 354,80 da parcela dedutível que saiu lá da tabelinha do imposto de renda. Né? Então aqui, para ficar mais claro para vocês, eu deixei em formato uma fórmula aqui, bem detalhadinho. Né? Então ali, primeiro eu vou fazer o 3.366,74 vezes o 15%, né? Que é menos 354,80, que lá da tabelinha, então 505,11 menos 354,80, R$ 150,21 é o valor do INSS, do imposto de renda dele. Né? O INSS é o que nós descontamos ali em cima. Beleza? Então, primeira coisa, né, essa tela aqui é bem detalhada, vai ficar bem fácil de você entender. Aqui está a fórmula completa, detalhada. Né? Então, primeiro você vai pegar ali o salário dele, que nós encontramos ali, né? Menos o INSS. Aí diminuiu esse valor ali, que vai dar 3.366,74 vezes o 15%. E depois que vai diminuir ali a parcela dedutível. Né? Então é importante saber de onde que saiu cada número, para facilitar. Então o que nós temos de diferente aqui? O 357,58 saiu do INSS, nós já calculamos, e o 354,80 saiu lá na tabelinha, que é a parcela dedutível. Tá bom? E aqui está a formulazinha, né? Salário menos INSS menos ali o imposto de renda. Tá bom? E nós vamos ter um salário nesse exemplo de R$ 3.216,21. Esse é o primeiro exemplo. Agora nós vamos ver um segundo exemplo, já com dois dependentes e também com pensão alimentícia. Né? Então o primeiro exemplo não tinha dependente e não tinha pensão alimentícia. Vamos pegar aqui um exemplo, um salário de R$ 3.500 por mês. Né? O desconto no INSS já calculado, R$ 328,99. E R$ 200 de pensão. Vamos supor que o trabalhador tem 200, paga R$ 200 de pensão todo mês. E tem dois dependentes. Né? Dois dependentes a R$ 189,59 cada um. E o 189,59 saiu lá também da nossa tabelinha lá, que sempre vai, o governo vai atualizar todos os anos, você vai consultar lá nos canais oficiais do governo. No nosso caso aqui, né, desse ano 2022, R$ 189,59 por dependente. Então vamos ao cálculo detalhado para facilitar. Então vai ficar dessa forma. 3.500 é o salário aí total do colaborador, menos, né, 328 no INSS, menos R$ 200 de pensão alimentícia, menos 379,18 de dependentes, né, que é o 189,59 vezes 2 dependentes. Nós vamos ter uma base de cálculo de R$ 2.591,83. Né? Então, nesse caso, nós vamos ver qual que ela se enquadra ali, né, qual que é a faixa que ela se enquadra ali, e aí também ver qual que é a parcela dedutível para poder finalizar o cálculo. Então, primeira coisa, o primeiro cálculo aqui na parte de cima dos slides é para encontrar a base de cálculo. Né? Então, desconto no INSS, desconto a pensão, desconto os valores dependentes, tem a base de cálculo, no nosso caso aqui R$ 2.591,83, e aí vamos ver em qual faixa que ela se enquadra. No caso nosso aqui, ela se encaixou na segunda faixa, então vezes 7,5%, e aí encontramos 194,38. Daí tiramos a parcela do TIBA de 142,80, que saiu também na tabelinha, e aí o desconto do imposto de renda desse trabalhador, que ganha R$ 3.500, com R$ 200 de pensão por mês, né, e dois dependentes, fica de R$ 51,58. Né? Então, salário menos INSS, menos imposto de renda, ele vai ter um salário ao receber de R$ 3.119,43. Né? Sendo assim, já descontamos dele o INSS e o imposto de renda. Mais uma vez, né, reforçando, né, vocês vão precisar sempre consultar lá a atualização do governo, que atualiza todo ano, né, tanto para o INSS quanto para o imposto de renda, né, e esses valores que nós trabalhamos aqui nos exemplos são vigentes para o ano de 2022. E aí agora a gente vai ver, para finalizar essa aula, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o famoso FGTS. Então, como que funciona a base de cálculo do FGTS? É o somatório das verbas que integram o salário do trabalhador e que servem de base para o cálculo dos 8% que o empregador terá que depositar na conta vinculada do trabalhador. Então, como que funciona, em resumo, o Fundo de Garantia, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, todos nós temos direito, de acordo com a CLT, a 8% do nosso salário
aí que o empregador precisa nos repassar todos os meses, que é feita da seguinte forma, né? Então é aberta uma conta na Caixa Econômica Federal e esse depósito é feito um depósito todos os meses de 8% do nosso salário lá, por parte da empresa. Eu já vou adiantando para vocês que o FGTS não é descontado do trabalhador, né? Não, é importantíssimo você saber disso, né? E levar isso para o teu trabalho, né? E você que está estudando também aí, quer reforçar teus estudos, você quer entender disso, né? Então o FGTS não é descontado do trabalhador, apenas a empresa paga e faz aí o depósito na conta vinculada da Caixa Econômica todos os meses. Esse desconto não aparece na folha de pagamento. É feito sobre o salário bruto, né, do funcionário, e utiliza-se o valor total dos proventos antes do desconto dos impostos, né? Outra informação importante, né? Então, ele é feito do salário bruto, né? Antes do desconto dos impostos ali, o cálculo de 8%. Outra coisa importante do FGTS, pessoal, aqui é importante entender quais verbas integram o desconto do FGTS. Já trouxe aqui um resumo para vocês. Então, 13º salário, salário maternidade, descanso semanal remunerado, quebra de caixa, né? Quebra de caixa no caso aí quem trabalha no comércio, aí o pessoal do supermercado, lojas, então quebra de caixa integra as verbas também aí para a base de cálculo do FGTS, aviso prévio trabalhado, o aviso prévio indenizado, inclusive, né? Que é aquele que o colaborador não trabalha 60 dias, mas ele recebe, então ele integra também o FGTS, auxílio doença e acidentário, né? Os primeiros 15 dias a cargos do empregador, e todos os adicionais como hora extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, comissões, né, e gratificações legais e também as gratificações de função também. Então todas as verbas vão integrar aí o cálculo aí do FGTS, que será repassado aí para nós enquanto trabalhadores por parte da empresa, né? E reforçando, não é descontado do trabalhador. Beleza? Então essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Os três descontos estão extremamente interligados, né? O INSS com o imposto de renda são praticamente conjunto, né? Nós dependemos do INSS para poder calcular o imposto de renda e o FGTS que é por parte do empregador. Beleza? Então finalizamos mais uma aula e aí a gente se vê na próxima aula. Até, um abraço.